Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam em paz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece o seu potencial, seus recursos internos? E mais, você utiliza esse potencial? Você utiliza esses recursos internos para fazer a diferença no mundo, na vida das pessoas? Sejam as pessoas que estão mais próximas ou até aquelas que você ainda nem conhece? Eu estava algumas semanas meditando sobre uma narrativa que pode ser que muitas pessoas conheçam, que é a famosa multiplicação dos pães. Essa narrativa ela está descrita nos evangelhos e tem um detalhe específico no texto de João que me chama muito a atenção. Jesus estava com uma multidão já há muito tempo, a multidão estava seguindo Jesus, ouvindo seus ensinamentos, e chega um momento que Jesus se preocupa, fala, eles precisam comer, a gente precisa dar alguma coisa de comer para esse povo aqui. E um dos discípulos, em dado momento, chega para Jesus e fala assim, olha, tem aqui 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso? Ou o que significa só 5 pães e 2 peixes? Diante de tanta gente, diante de uma multidão aí de mais de 5.000 pessoas, para que serve? Que utilidade teria 5 pães e 2 peixes para uma multidão? É interessante que a narrativa continua e chegando ao seu auge, então, Jesus pega os 5 pães e 2 peixes e multiplica e alimenta todas aquelas pessoas, e é mais do que suficiente, porque ainda sobram 12 cestos, é o que fala a narrativa bíblica. E é interessante nós pensarmos que 5 pães e 2 peixes, dependendo do aspecto que você olha, ou do, né, pode não ser nada realmente, mas pode ser mais do que o suficiente. 5 pães e 2 peixes são os recursos que talvez você tenha e olhe para eles e pensa assim, não serve para nada, é muito pouco. É muito pouco diante de, não sei, não serve, para que serve isso? Então, primeiro elemento muito importante, você precisa conhecer quais são os seus 5 pães e 2 peixes, quais são os seus recursos internos que você pode usar para servir, para alimentar uma multidão. Quais são eles? Qual é o seu potencial para servir as pessoas, para fazer a diferença nesse mundo? Você precisa conhecer esses recursos internos, você precisa conhecer quais são os seus 5 pães e os 2 peixes. Além de conhecer, você precisa valorizar. Então, você precisa conhecer e você precisa valorizar. Fico imaginando e aqui pensando, se o dono desses 5 pães e 2 peixes resolve esconder e não deixar ninguém ver que ele tinha e ficar assim com vergonha, não, é tão pouquinho, nem vou falar que eu tenho, porque, né, para que vai servir isso, né? 5 pães e 2 peixes serve para nada, olha aí, tem um monte de gente. Quantas vezes, né, a gente pensa isso? Quantas vezes você pensa, mas o que eu tenho não serve? É porque essa é uma mentalidade de escassez. Você olha para você como menos, como se o que você tem ou o que você pode oferecer não, como se isso não fosse suficiente, melhor assim dizendo. Então, valorize os 5 pães e 2 peixes. Deixe que eles estejam disponíveis. O que possam 5 pães ou 2 peixes podem não ser nada se você continuar pensando assim. Mas pode ser que esses recursos internos que você tenha, eles possam fazer a diferença na vida de alguém. Se você vê esse vídeo, eu também já pensei isso um dia. Vou fazer um vídeo para compartilhar, meu Deus, sei lá quantos milhões de vídeos tem no YouTube, quantos canais tem lá. Mas esses são os meus recursos internos e eu vou compartilhando. E se uma única pessoa ver esse vídeo, e esse vídeo servir para essa única pessoa, eu servi com os meus pães e com os meus peixes. Então, valorize os seus pães e os seus peixes. Não deixe eles escondidinhos como se eles não tivessem valor, porque eles têm valor. Deixe que eles estejam disponíveis. Então, você conhece, você valoriza. E o terceiro, então, já que eles estão disponíveis, já que eles estão ali para serem usados, você vai observar que quanto mais você compartilha, quanto mais você deixa disponível, mais eles se multiplicam. Exatamente. É o contrário da escassez, né? O pensamento de escassez você guarda com medo de que vai acabar, eu não vou ter nada. Aqui é ao contrário da escassez. Aqui a gente está falando do pensamento de abundância. Aqui a gente está falando
Quanto mais você deixa disponível, mais você recebe de volta. Quanto mais você deixa disponível, quanto mais você serve as pessoas com esses recursos internos que você tem, mais eles se multiplicam, mais eles se frutificam. Então, conheça os seus recursos internos, conheça quais são seus pães e seus peixes. Quais são eles? Segundo, então, valorize, não esconda não. Use, deixa disponível. Eles têm valor, pode ter certeza disso. E terceiro e último, quanto mais você utilizar, mais eles se multiplicaram. Que vocês estejam muito bem, que vocês estejam em paz. E nessa